Pronto. Então, deixa eu, só um minuto. Vou só pegar uma água, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho de campo, né? Em geral, a gente diz que vai fazer um trabalho de campo quando a gente vai fazer, né, um tipo de pesquisa que envolve, né, incursões etnográficas, envolve um trabalho de interação com uma comunidade, com um determinado grupo social, e você faz, né, todo um acompanhamento, uma instituição também, trabalhos na escola e tal. Então, quando você vai se envolver, né, vai experimentar a interação com um determinado grupo social, você está fazendo ali um trabalho de campo, tá? Toda pesquisa, ela tem um campo, né? Obviamente, tá bom? Toda pesquisa, ela tem um campo, né? Você vai fazer uma pesquisa em laboratório, tem ali, né, o laboratório como campo. Mas aqui a gente se refere realmente a um tipo de trabalho de cunho mais qualitativo, que envolve a interação com grupos sociais, certo? Então, sejam em instituições, sejam em comunidades, sejam em determinados territórios, enfim. Esse trabalho que requer de você um deslocamento, né, físico, inclusive, para que você desenvolva ali, durante um determinado período, a sua pesquisa. Nas ciências sociais, aqui no departamento, né, na UFC, a gente tem muita experiência, né, é realmente o forte do nosso departamento, do nosso programa de pós-graduação em sociologia, forte dele é, de fato, o trabalho de campo. Acredito que também, né, não conheço, porque eu não sou professor de lá, mas que no nosso programa de antropologia isso também seja uma tônica. Até porque a antropologia, ela de fato, né, reclama para si, né, uma certa primazia do trabalho de campo, com toda a tradição, né, etnográfica, com várias perspectivas sendo trabalhadas. Realmente os nossos colegas da antropologia, eles têm, assim, uma boa experiência, uma vasta, né? Trata-se de uma disciplina que tem ali a etnografia realmente como essencial, né? Como algo que compõe, realmente constitui a sua perspectiva teórico-metodológica, a sua epistemologia, né? A sua própria maneira, né, de abordar os seus objetos de pesquisa. Então, é um pouco disso que a gente vai, sobre isso que a gente vai conversar hoje, certo? E claro que para uma monografia vocês poderão fazer, eu acredito que muitos vão fazer, né, algum tipo de trabalho de campo, mas é sempre importante para a monografia ter um certo cuidado, sobretudo para não fazer uma coisa demasiado, né, grande, para que você consiga, né, não só fazer o seu campo, como trabalhar as informações, né, tudo aquilo que você, nesta caminhada, foi desenvolvendo, tá bom? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Tem um texto, até que eu indiquei ali no programa, eu não coloquei, não está na nossa página, mas ele é um texto que está disponível em PDF e é um livrinho que, particularmente, eu recomendo demais, que é o livro, né, Guia para a Pesquisa de Campo. Então, é um livro que eu acho que é Stephanie Bild, Florence Weber,
E eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, sobretudo quem tem interesse em fazer pesquisa qualitativa, fazer trabalho de campo. Eu recomendo demais que vocês obtenham mesmo esse livro, porque é uma obra que vale muito, muito a pena para vocês, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa, antes de definir, né, se você vai fazer um trabalho de campo, você vai fazer uma pesquisa mais documental, ou se você vai fazer uma pesquisa com aplicação de questionário, com entrevistas, com uma etnografia do cyberespaço, né? Enfim, a primeira coisa para definir se você vai fazer um trabalho de campo é, na verdade, ter algo que é antes das suas pretensões, tá? A primeira coisa que você tem que definir são os seus objetivos. São os seus objetivos. Vamos lembrar lá da nossa aula passada, tá? Inclusive, a nossa aula passada, as nossas 2 aulas passadas, elas já estão disponíveis para você no nosso mural, tá bom? Lá na nossa sala de aula, todas as aulas até agora já estão disponíveis. Então lá a gente conversou muito, né, sobre os objetivos específicos. Então, saber, né, o que você quer e o que você quer com a pesquisa de campo é muito importante, tá? Vamos supor que você queira fazer uma pesquisa sobre o comportamento de políticos cearenses, tá bom? Tudo bem, você quer fazer uma pesquisa sobre o comportamento de políticos cearenses, você pode fazer essa pesquisa com base no material público, né? Nas manifestações públicas, nas redes sociais, na, na, nas manifestações da imprensa. Não necessariamente você precisa fazer uma pesquisa, você precisa fazer um trabalho de campo. Agora, não, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero observar o cotidiano, eu quero observar a maneira como os políticos se comportam na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aí, beleza. Então, eu quero entender um pouco como é a dinâmica da casa, como é que os políticos preparam suas pautas, como é que eles se manifestam no público, como é que eles constroem, né, suas relações, suas conversações, onde almoçam, né, onde jantam. Você vai ter que ter um bom dinheiro, né, para fazer essa pesquisa, né? Se você quiser fazer campo nos restaurantes caríssimos que esse pessoal frequenta. Mas é muito interessante isso, tá? Você realmente ter essa leitura, tá? De que nem toda pesquisa, mesmo qualitativa, ela necessita do trabalho de campo. Ela tem, enfim, você tem várias possibilidades de entender um determinado fenômeno. Agora, se você realmente quer se aproximar desse fenômeno de uma maneira, né? Saber ali as minúcias do cotidiano, da experiência social, aí, de fato, talvez o trabalho de campo seja o caminho da tua pesquisa, certo? Mas é muito importante que você tenha isso em mente, que você imagine onde você quer chegar, né? O que você quer com essa pesquisa, com esse trabalho de campo, ok? Nesse livrinho, né, que eu recomendei para vocês, que eu espero que vocês leiam, inclusive, a Biltia Weber dizendo o seguinte: a pesquisa de campo. Só fazer uma correção aqui. A pesquisa de campo é necessariamente limitada, estreitamente circunscrita, local, específica, sem vocação para fornecer resultados gerais. Esse aqui é um elemento muito importante para toda pessoa que vai resolver fazer pesquisa etnográfica, trabalho de campo, certo? A gente tem uma certa ideia que é assim, eu trabalho com jovens de um coletivo. Eu quero fazer minha pesquisa, meu trabalho de campo, acompanhando os jovens do coletivo Natora.
Aí, beleza. Eu tenho lá o grupo, né, dos jovens do Coletivo Natora, eu vou lá, todo o meu trabalho é com os jovens do Coletivo Natora. Quando eu vou apresentar meus dados, apresentar meu trabalho, aí eu toda hora me refiro aos jovens da periferia. Os jovens da periferia são assim, os jovens da periferia estão na luta, os jovens da periferia fazem isso, isso e isso. Não, não necessariamente. Certo? Você acompanhou um grupo de jovens muito específico. A sua pesquisa fala desse grupo de jovens. Não fala dos jovens da periferia. Você não acompanhou o grupo de jovens da Igreja Universal. Você não acompanhou o grupo de jovens da escola particular que tem ali perto da comunidade. Você não acompanhou o grupo de jovens que não quer estar na ação social, quer estar curtindo reggae, fazendo outras atividades que não aquela de um grupo que está mobilizado, organizado e pautado por um projeto de sociedade que move esses jovens para um determinado tipo de horizonte. Então, a sua pesquisa é sobre aqueles jovens. Essa é a maior dificuldade em muitas pesquisas que decidem fazer um trabalho de campo muito específico, muitas vezes, com um grupo relativamente pequeno de pessoas, e aí você quer pegar seus resultados. Quando você não acompanhou, quando você não fez entrevistas, quando você nem sequer participou de algum espaço de interação que não seja mediado por aqueles jovens, por aquele grupo que você definiu como sendo o grupo de interlocutores da sua pesquisa. Então, quando você não faz isso, aí você não tem como generalizar, certo? No meu trabalho, por exemplo, eu falo de determinados fenômenos históricos envolvendo o crime em Fortaleza, determinados tipos de organização, de gangues, de jovens que estão envolvidos, né? Eu falo de determinadas dinâmicas criminais que são específicas da cidade de Fortaleza, certo? Elas acontecem num lugar específico, elas alcançam determinadas pessoas, não dá para dizer, né, que eu estou falando de todos os jovens, inclusive é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado, né, é de dizer assim, olha, as minhas pesquisas são baseadas nesses dados, eu não trabalho apenas com dados de trabalho de campo, eu trabalho também com análise documental, com dados sobre crime, relatórios, né, e segurança pública. Então, eu extrapolo um pouquinho essa coisa nas minhas pesquisas de campo para justamente ter uma outra informação que possa subsidiar um dado, uma análise mais geral do fenômeno, tá bom? Então, só a pesquisa de campo, só a análise ali da experiência daquele grupo, ela não vai te fornecer resultados gerais. Então, se você está fazendo uma pesquisa de campo circunscrita a um grupo, a tua pesquisa fala desse grupo, a tua pesquisa fala desse campo. Ela não é menor por conta disso. Certo? Você não está lá fazendo um texto sobre o capitalismo, você não está lá fazendo um texto sobre sei lá, um fenômeno geral, o Estado-nação, enfim, um processo biopolítico. Você está falando daquela experiência daquelas pessoas. O seu trabalho não é menor por conta disso. Certo? De forma nenhuma. Então, você precisa ter muito essa consciência para entender isso. A sua pesquisa ela é limitada. Ela tem um limite, e esse limite corresponde ao trabalho de campo que você realizou. Certo? Você conversou só com um grupo específico de jovens, a sua pesquisa é sobre aquele grupo específico de jovens. Ela não é sobre outras pessoas com quem você não conversou, com quem você não sabe absolutamente nada. Então, esse é o primeiro dado importante na hora de você definir um trabalho de campo e delimitar o campo, certo? Nem tudo deve ser objeto de um trabalho de campo. Justamente isso. Se você está estudando, por exemplo, você quer estudar
os efeitos sociais do racismo numa comunidade, obviamente que é importante que você converse, né, que você vá lá fazer uma interação, fazer um trabalho de campo com jovens negros naquela comunidade. Mas dependendo dos jovens que você for entrevistar, pode ser que a questão da raça ela não seja um dado de realidade para esses jovens, certo? Nós temos um processo, né, colonial, produtor de esquecimento, que faz com que o próprio grupo, né, subalterno esqueça suas ancestralidades e, consequentemente, passe a se ver dentro da lógica do colonizador. Né? Isso é um processo de subjetivação que muitas vezes faz com que discussões sobre o racismo elas esbarrem, né, na própria compreensão do que é o racismo pelas vítimas do racismo. Então, isso precisa ser considerado, certo? Então, se eu estou trabalhando com dados mais robustos, por exemplo, de homicídios, onde você consegue visualizar que ali há uma predominância do assassinato de pessoas negras, você consegue ter uma informação que muitas vezes só pela interação você pode não ter, dependendo do grupo, dependendo do universo com que você esteja trabalhando. Questões relacionadas a sucesso escolar, questões relacionadas aos efeitos de uma política pública no bairro, questões relacionadas ao impacto, né, da crise econômica, da Covid-19, todas essas pesquisas, talvez, elas exijam, não é que elas não possam ser necessariamente objeto de um trabalho de campo, mas elas exigem um volume de informação que só um trabalho de campo não vai te dar, certo? Você precisa de um volume, precisa de analisar dados, talvez não seja necessariamente ali no trabalho de campo, certo? Agora, se você quer ver como jovens em um determinado bairro se sentem em relação, por exemplo, a um problema como a abordagem policial, né, e você escolhe um determinado grupo de jovens que sofrem esse tipo de abordagem, você vai, obviamente, poder falar desses jovens, da experiência desses jovens, certo? Então, se você quer, na verdade, entender a extensão da violência policial em toda a cidade, considerando questões de classe, gênero e raça, aí você precisa de um pouco mais de informação, você precisa ir para os dados, você precisa ir para casos de grande repercussão, você precisa de uma série de outras informações que só o trabalho de campo não vai te fornecer. Tá? O campo é um espaço no qual o pesquisador, a pesquisadora, tá, eles se demoram, conhece, vai e volta para compreender um contexto relacional. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa numa creche. Aí você está estudando o processo de socialização de crianças entre 3 e 4 anos. Aí você vai lá uma vez. Aí vê, faz as anotações, pronto. Isto não é uma pesquisa de campo. Certo? Ah, não, mas eu fui 2 vezes. Ainda não é uma pesquisa. Ah, mas eu fui 3 vezes. 3 vezes tá bom. Não. A questão não é essa. A pesquisa de campo não se dá por meio de uma quantidade X de vezes que você vai ao campo. O trabalho de campo, ele é uma experiência. Ele é uma experiência em que você demora, você perde um tempo com aquilo. Você passa uma semana indo lá na creche, olhando, conversando com as pessoas, conversando com as mães, conversando com a equipe pedagógica, conversando com as professoras, professores, olhando como as crianças se comportam, interagindo com essas crianças para entender ali um conjunto de relações que você não vai entender numa olhada. Você vai... É o tempo. O trabalho de campo é um percurso. Você vai lá, você olha, você se demora, você perde um tempo com aquela experiência, e a partir desse tempo que você perde com essa experiência,
você consegue produzir uma reflexão de qualidade, você consegue produzir uma reflexão sobre os fenômenos do campo que você está ali estudando, que você está ali tentando compreender. Pode dizer, Isabela. Professor, até mesmo quando, tipo assim, a gente faz uma pesquisa, mas a gente se baseia através de um formulário, não basta a gente ir uma vez no local de pesquisa, né, no trabalho de campo, no caso, e concluir essa pesquisa através do formulário, não? Ou a gente teria que ir lá várias vezes para analisar e entender o contexto onde aquelas pessoas ou aquele local está inserido? Isabela, depende muito dos teus objetivos. Muitas vezes tu está envolvida num trabalho de pesquisa onde você tem uma amostra e você tem que ir àquele local para aplicar o questionário. E você não vai ter tempo de fazer essa experimentação em torno do lugar, em torno daquela experiência. Então, e isso vai cumprir o objetivo da pesquisa, tá? Agora a gente fez um levantamento sobre condições de vida dos alunos na Covid, nós nem, quer dizer, não teve nenhuma interação com esses estudantes, né? A gente pegou e enviou o questionário por e-mail e eles responderam por e-mail. Então a gente não teve uma interação face a face com os estudantes, nem com os locais, nem com, né? Nem com nada. A gente apenas enviou os questionários e eles responderam. Então, não necessariamente você vai, para a aplicação de um questionário, ter uma interação com aquele grupo social. Agora, no seu trabalho de campo, você pode desejar aplicar um questionário. Aí você está desenvolvendo uma pesquisa qualitativa, desenvolvendo um trabalho junto à comunidade, e você decide, a partir de um determinado momento, aplicar um questionário. Este questionário, ele tem uma função também qualitativa no interior do teu trabalho. Você vai aplicar esse questionário para entender determinadas situações e poder objetivar melhor para tratamento dessa informação. Então, nesse sentido, aí você tem um questionário que está compondo um trabalho de campo, certo? Mas não necessariamente. Você pode aplicar um questionário sem desenvolver um trabalho de campo, mais longo, mais demorado, certo? Perfeito. Então, essas são questões que você sempre precisa considerar ao definir a tua estratégia de pesquisa, tá bom? Uma coisa muito importante quando você resolve, né, quando você finalmente decide fazer uma pesquisa de campo, é que você precisa realmente levar a sério as experiências locais. Levar a sério as experiências locais significa ouvir as pessoas. E isso só aparentemente é fácil. Cientistas sociais são pessoas que têm, em geral, domínio de determinadas teorias ou coisas, né, que são teóricas, mas eles acham que não, que a vida é assim. E aí começa o problema. Quando você vai para fora da universidade, quando você vai, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com os jovens, né, com os meninos do socioeducativo. Você chega lá no socioeducativo, né, você tem uma série de perspectivas de direitos humanos, de defesa da cidadania, de concepções de mundo, né, que de certa forma orientaram documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você vai muito imbuído, né, desses conceitos, dessa linguagem, e chega lá os jovens, você se depara com um outro universo, né? Você se depara com situações que você não quer enxergar, que você não queria ver, né? Porque para você há uma explicação estrutural, e quando você se depara com a vida desses jovens, não necessariamente aquelas coisas se encaixam. Então, você começa a ignorar a fala deles para fazer um trabalho baseado no que você acha, no que você pensa, nas coisas que você já estabeleceu para si como uma verdade. Isso é extremamente problemático, certo? Pessoas que dizem que fizeram trabalhos de campo
e nas suas apresentações elas só falam de conceitos consagrados nas ciências sociais, elas não levaram a sério as experiências locais. Elas não consideraram os saberes locais e as pesquisas delas são enviesadas pelo conjunto de conhecimento que elas tinham e não pelo que elas desenvolveram em seus trabalhos de campo. Então, se você quer fazer trabalho de campo, se você quer realmente ser um pesquisador que faz trabalho de campo, você precisa levar a sério as experiências locais. Você precisa levar a sério os saberes de outras pessoas. Sem isso, você não faz trabalho de campo. É melhor ir fazer outro tipo de pesquisa, é melhor fazer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa teórica, porque aí você vai ter, né? Você vai encontrar o tipo de vocabulário com o qual você quer e com o qual você deseja interagir. Né? Se você vai fazer o trabalho de campo e na sua pesquisa não aparecem as falas das pessoas, as contradições da experiência social, algo muito errado tem aí, gente. Certo? Então, é preciso considerar isso. Aprender com os saberes das pessoas sobre suas experiências de vida. Pesquisador de campo, ele escuta. Ele é uma pessoa, ele não vai chegar no campo falando para as pessoas, dando aula enquanto faz uma entrevista. Ele escuta. Ele faz as perguntas de uma maneira objetiva, de uma maneira suficiente para aquelas pessoas com as quais ele está interagindo, porque ele conhece a linguagem delas, porque ele sabe como interagir com elas, porque ele leva a sério as experiências delas. Tá? E ele se dedica, ele precisa de um tempo para ficar, para pensar, para escrever sobre toda essa experiência. Então, essas coisas precisam ser consideradas para fazer uma pesquisa de campo. Se você não está afim disso, se você não está muito afim de levar a sério o que as pessoas, né, pelas suas experiências cotidianas vivem e te falam, não é o trabalho de campo que vai te oferecer isso. Aí você vai fazer outro tipo de pesquisa, outro tipo de análise, outro tipo de abordagem. As ciências sociais aí é bastante rica nisso. Né? Você pode fazer um trabalho todo conceitual. Você vai estudar conceitos, né, consagrados pela literatura, e a sua pesquisa é sobre isso. Tá bom? Mas se você abre o seu trabalho dizendo que vai fazer um trabalho de campo, então eu quero ver a experiência das pessoas ali, eu quero ver os saberes dela interagindo com a tua análise. A tua análise sociológica, antropológica, política, eu quero ver isso ali fluindo no trabalho. Se isso não acontece, possivelmente sua pesquisa tem resultados que não são aqueles que se espera do campo científico. Então, algumas etapas. Preparar o trabalho de campo. Primeiro, a definição dos objetivos. A gente já falou disso na outra aula. Ela precisa ser muito bem elaborada. Os objetivos precisam estar muito bem fixados na tua cabeça. Tá? Você precisa olhar para eles, não só ver os objetivos, mas ver o caminho que você vai percorrer até eles, né? Você tem que ver como isso vai se desdobrar no seu texto escrito ou no seu documentário etnográfico, na maneira como você pretende expor isso. Então, isso é muito importante, tá? Sempre é bom escolher um fio condutor. A experiência social, ela vai te levar para muitos lugares. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho de campo, lá no Bom Jardim, eu queria entender os efeitos da violência naquela comunidade. Quando eu cheguei lá, assim, me deparei com várias questões, né, pautadas, né, pelas pessoas com quem eu estava interagindo. Uma delas era a questão da cidadania, né, da luta por direitos. Então, em vários momentos, eu quase desisti de fazer uma pesquisa sobre os efeitos da violência para estudar as lutas por direitos. Eu posso dizer isso até com muita tranquilidade, que não só
naquele momento, como vários momentos da minha carreira, eu não me desloquei, né? Eu lembro até de um debate em que eu estava lá e um outro pesquisador falando, né, que essa coisa de estudar violência é uma armadilha e que a gente tinha que estudar a luta pelos direitos e a luta, enfim, eram as lutas, né, contra essa coisa da gente que meio que fala dos problemas, né? Então sempre recebi muito essa crítica, assim, de você vem falar dos problemas, você vem falar daquilo que, por exemplo, a imprensa fala. É um ponto de vista, é uma compreensão sobre crítica, né, a respeito dessa agenda de pesquisa, mas é a agenda que eu defini, que eu escolhi, é aquilo que eu persigo ao longo das minhas pesquisas. Eu escolhi fazer isso, outras pessoas podem escolher fazer outras coisas. Eu não sei por que a gente, né, dentro das ciências sociais, a gente tem muito essa mania de querer pautar as agendas dos outros, né? A gente tem que tem um povo que não consegue, né, não fazer a sua parte, porque passa muito tempo querendo pautar aquilo que os outros fazem. Eu acho isso péssimo, sinceramente, eu não tenho nenhum tipo de simpatia por esse negócio, mas tudo bem, faz parte da vida, certo? É bom que você tenha o seu fio condutor, é bom que você tenha aquilo que você quer perseguir, porque se você não tem isso bem definido, o campo te engole. Alguma hora ele te dobra, você se perde, você vai para outra coisa, você fica ali rodando em círculos sem conseguir chegar a lugar nenhum. São várias as pesquisas de campo que se acabam e pesquisadoras e pesquisadores que se perdem nisso daí, tá? Sempre bom, pesquisas exploratórias. Antes de começar o trabalho, antes de você dizer assim, hoje eu estou começando a pesquisa, vá ao campo, converse com as pessoas, veja se é isso mesmo que você quer fazer, construa esses laços, essas mediações, essas negociações, né? Todas as pesquisas que eu fiz na minha vida, todos os trabalhos de campo, tanto na periferia de Fortaleza quanto lá na Tríplice Fronteira, entre o Brasil, Peru e Colômbia, foram pesquisas em que eu tive uma rede de apoio de pessoas sem as quais eu não faria essa história do super pesquisador, da super pesquisadora, da pessoa que vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não existe. É uma fantasia criada por algumas pessoas para se auto se vangloriar. Não existe isso. Não se faz pesquisa sozinho, sozinha. Não se faz pesquisa sem uma rede, sem construir relações. As pesquisas, elas se dão por meio dessas relações, e são essas relações que te possibilitam caminhar no teu trabalho de campo. Então, elas são super importantes. Você conhecer, você ter uma rede com quem você interage, com quem você conversa, pessoas da sua confiança que se tornam ali tuas amigas, teus amigos, que tu sabe que num determinado momento vai precisar delas e elas vão estar ali para te estender a mão. Então, é super importante isso aí. Sobretudo para pesquisas que lidam com temas difíceis, temas que envolvem a moral, o costumes, e que, de certa forma, ocupam ali as margens, né? Aquelas dinâmicas desviantes que você não vai conseguir, numa conversa formal, conhecer. Então, quando você inicia o trabalho do campo, você tem que estar em campo, certo? É preciso estar em campo, é preciso conviver com as pessoas, é preciso viver a experiência. Não se faz o trabalho de campo em casa. Tem coisas, nem se preocupem. Assim, uma coisa comum é que as pessoas não vou fazer pesquisa no Fortal. Eu quero conhecer o Fortal. Eu vou para o Fortal. Eu vou para o Fortal. Eu vou para o Fortal. Aí o Fortal acontece e você não foi para o Fortal. Aí vai precisar, passou o Fortal, né? Sobretudo para quem está há 1 ano e meio, né, da monografia, você só vai ter um Fortal para ter a chance de fazer sua pesquisa no Fortal. E olhe, né? Se
a pandemia deixar, mas eu estou falando disso só para ilustrar, né? Você não tem mais tempo, você tem um portal para... Aí você não vai. Não tem mais pesquisa, né? Mas isso acontece, é muito interessante, que acontece com muita gente, assim, de, de querer fazer pesquisa de campo e não vai, não faz, né? Não vai para o campo, não demora, aí cria desculpa, aí não vai, enfim, tem que fazer, tem que ir, tem que conhecer, tem que experimentar, tem que viver isso daí, certo? Senão, não adianta. Conquistar o campo e começar a pesquisa. Então, quero fazer a pesquisa no Carnaval de Rua de Fortaleza. Tem que ir para o Carnaval de Rua de Fortaleza. Quero fazer uma pesquisa sobre o atendimento de saúde a mulheres vítimas de violência. Tem que ir lá onde é que esse atendimento acontece para ver como é que isso está acontecendo e como é que isso é feito. Sem ir para o campo, você não vai conseguir fazer a pesquisa. Então, parece assim, uma bobagem, né? Mas quem é que faz? Tem várias situações. Então, as pessoas ficam se demorando. Eu lembro que eu estava fazendo a monografia, quando eu comecei minha monografia, já era no Bom Jardim. E eu tive assim, um mês assim, de uma incapacidade de ir para o campo, assim, né? Não tinha como, inventava desculpa, ia fazer minhas coisas e tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nesse meio tempo, aconteceu de ter uma apresentação do projeto, de pesquisa, uma coisa assim, e eu não tinha ido e fiz uma coisa, né? Obviamente, como estudante, fui lá e manobrei para... E meu orientador viu, e na época ele disse assim, olha, ou você vai fazer sua pesquisa ou não vá falar disso, né? Porque foi horrível, assim, você não sabia, né? Como desenrolar nada ali, foi horrível. E eu nunca esqueço disso, né? Então eu comecei a ir mais frequentemente, a frequentar, e de fato, aí fiz a minha monografia e foi a minha dissertação de mestrado. Né? Eu segui no mesmo tema, o que foi muito bom, porque quando eu fui fazer escrever a minha monografia, eu já tinha um bom trabalho de campo, já tinha passado uma partezinha da minha vida ali, né, conversando e participando das atividades e tudo. Então, isso são coisas que vocês precisam considerar se vão ou não fazer um trabalho de campo. Você precisa de tempo para estar no campo, certo? Aí, se você está muito ocupado, se você nunca tem tempo para estar no campo, não adianta. Uma das coisas fundamentais o pesquisador de campo, ele tem como seu principal instrumento de coleta de dados um objeto ancestral chamado diário de campo. O que é o diário de campo? Não sei se vocês ainda lembram disso, né? Mas é um caderno, né? Um caderno onde você anota os eventos que compõem o campo de pesquisa, detalhada e generosamente. O diário é um trabalho de objetivação de experiências compartilhadas e sujeitas à interpretação. É muito importante que o diário contenha todas as datas, horários, sensações, cheiros e outros detalhes que talvez não sejam imediatamente relevantes. O diário de campo, ele requer do pesquisador e da pesquisadora disciplina, certo? Você precisa realmente ser generoso com as anotações. Não adianta fazer tópico, certo? É escrever mesmo. E essa escrita é uma escrita anterior à escrita da monografia. O seu diário de campo não é só monografia. O seu diário de campo é o seu material
de pesquisa, é o seu arquivo que depois vai ser visitado para você escrever sua monografia, onde você pode usar trechos do seu diário de campo, desde que estejam, né, devidamente analisados. Sejam devidamente analisados, estudados, explicados. Certo? Então, o diário, ele precisa ser rico nas suas anotações. Existem pesquisas que você pode estar ali no campo, anotando, já fazendo, né? Não vai ter um problema muito sério se você estiver no campo anotando, né? Você vai numa sala de aula, observando a dinâmica da sala de aula, você está com o seu diário de campo super tranquilo. Mas tem situações em que a tua presença no campo exige você estar interagindo com as pessoas. Então, não dá para você estar anotando, certo? Quando acontece isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa, depois daquela atividade, depois daquela experiência, fazer as suas anotações, certo? O mais rápido possível e da maneira mais generosa possível. Passado 2, 3 dias, a experiência social vivida, ela não vai estar mais integralmente na sua cabeça e você vai perder parte daquela experiência, vai perder parte daquele dia que você passou fazendo o seu trabalho de campo, certo? Lembre-se de que a escrita do diário envolve a construção de um texto que será lido por você amanhã. Portanto, evite negligenciar detalhes que você considera conhecer. Seja generosa com a pessoa que você será amanhã e irá revisitar suas descobertas etnográficas. Então, isso é super importante. Você está escrevendo um texto e é muito importante que esse texto, né, esteja escrito de uma forma que você depois possa ler. Tem gente que faz assim, anota assim, parada de ônibus 172, assalto, pronto. Aí você, 10 anos depois, fala, meu Deus, parada de ônibus 173, assalto. Né? Você estava no campo, esperando o ônibus, aconteceu um assalto ao ônibus, né? A polícia veio, as pessoas falaram daquela experiência, disseram tudo que aconteceram para você e você... eu lembro, vou anotar só aqui. Parada de ônibus 173, 172, assalto. Tenha paciência, né? Você tem que descrever o evento. Aquele dia, um ônibus, enquanto eu esperava, ele parou numa esquina anterior, foi possível ouvir o grito das pessoas, eu percebi que estava acontecendo um assalto, a ação durou cerca de 15 minutos, as pessoas que estavam fazendo o assalto saíram e do campo, nesse momento apareceu um carro, elas entraram no carro, saíram pela rua tal, enquanto isso a polícia chegou, eu me aproximei das pessoas, comecei a interagir com elas, a ouvir delas o que aconteceu, elas me contaram que 2 pessoas que estavam oferecendo bombom numa determinada altura da viagem anunciaram um assalto, tinham com revólveres, esses revólveres foram colocados na cabeça de diversas pessoas, todos os pertences, sobretudo celulares, foram recolhidos. Você vai com riqueza de detalhes. E aí, quando você for revisitar essa experiência para fazer ali a sua monografia, você tem todo o detalhamento dela. Você sabe ali como abordá-la, você sabe ali como voltar para essa experiência e como transformar essa experiência em algo bacana na tua monografia, certo? Então, isso é super importante. Sejam pessoas generosas com quem vocês serão amanhã. Evite essas ações durante a produção do diário. Procrastinar o trabalho que só pode ser feito hoje. Né? Tem gente... procrastinação, gente, ela mata a pesquisa de campo. Por quê? Não adianta. Você não vai lembrar amanhã
de tudo o que aconteceu no teu dia de pesquisa. E aí você vai perder informação. E aí aquela informação nunca mais estará disponível para você. Certo? Se você está cansado, se você está doente, se você está com o coração partido, não importa. Escreva. Não sinta pena de si. Porque essas observações, né? Porque às vezes a gente foi para o campo a força, aquela coisa, terminou o namoro, aí vai, aí sofre, aí chega em casa, eu vou tomar um vinho, vou chorar, eu vou assistir. Eu vou assistir Ghost pela 10ª vez, né? Titanic. Não adianta. É muito importante que você escreva. Termine a escrita com a sensação sempre de insatisfação, incompletude e de que faltou algo. Certo? Seja realmente muito detalhista. Seja realmente assim muito generosa com o que você está escrevendo. Certo? Um bom diário de campo, ele é assim a 90% do trabalho. Quando você faz um belo diário de campo, que você escreveu e descreveu bem ali as experiências, quando você vai escrever a sua monografia, a maneira como o trabalho vai fluir é de outro nível. É de outro nível. A gente vê, né, no texto como orientador, a gente consegue ver ali quando a coisa está truncada, quando falta informação, quando a pesquisa está realmente ali muito mal feita. Então, fazer essa pesquisa bem feita, fazer essa pesquisa com essa generosidade, fazer essa pesquisa com esse cuidado é muito importante para que vocês possam concluir com satisfação, de maneira satisfatória, o curso de vocês. Tá bom? A etnografia, ela também é uma frase da Weber, né? Ela não julga, não condena em nome de um ponto de vista superior. Ela procura, antes de tudo, compreender, aproximando o que está distante, tornando familiar o que é estranho. Vamos supor que você quer estudar o bolsonarismo e quer fazer isso a partir de um estudo etnográfico de um grupo de direita. Ora, pode ser a posição daquelas pessoas não seja a tua posição. Mas se tu se dispôs a fazer um trabalho etnográfico com aquelas pessoas, você precisa entender que o que elas têm a dizer pode não fazer sentido para você, mas faz para elas. Se você está lá julgando, vai fazer um trabalho que é o registro de como elas são, sei lá, né, idiotas, pronto. Eu não duvido que sejam, né? Eu não tenho nenhuma nada a dizer a favor delas. Mas se você é um pesquisador, uma pesquisadora que se dispôs a fazer esse trabalho, sua obrigação ali é compreender. Não significa que você não possa, dentro do seu coração, julgar. Mas né, essa neutralidade não vai acontecer. Mas você precisa compreender. Você precisa se aproximar. Você precisa querer entender aquilo ali. Certo? Não significa ser convencido por elas. Mas significa dizer assim, olha, essas pessoas elas têm essas características. Elas, de fato, perderam o reconhecimento da ciência. Ela não acredita mais na ciência, ela acredita em determinadas pessoas que fazem determinadas acusações nas redes sociais. Então, há uma quebra da ordem social, né, do processo de legitimação da ordem social no discurso dessas pessoas, e você é a pessoa que vai lá entender isso. Certo? Então, só dá para entender isso de realmente você for para... Estou aqui, estou conversando com pessoas que dão sentido ao mundo e eu quero entender o que elas têm a dizer. Certo? Você não está ali para salvá-las, você não está ali para curá-las, você não está ali para esclarecê-las, você está ali para fazer o seu trabalho. Certo? Boas etnografias cumprem pelo menos 3 condições.
considera a comunicação no contexto da situação. Então, você está ali, você está vivendo aquela situação, você está vivendo aquelas circunstâncias e você está interagindo comunicacionalmente, né, com aquelas pessoas, você está estabelecendo uma comunicação com elas, você está desenvolvendo todo um laço de interesses e de compartilhamento, né, de ideias, de informações, de tudo, enfim, tá? Transformam de maneira feliz para a linguagem escrita o que foi vivo e intenso na pesquisa de campo, transformando a experiência em texto. Então, a experiência de campo é esse mundo de intensidades. E ela só termina realmente, né, quando você escreve sobre isso. Até você escrever sobre isso, você não concluiu o seu trabalho. Né? Não é só viver a experiência. Tem muita gente que para, né? Que faz ótimas pesquisas de campo e tal, e não consegue depois transformar a experiência etnográfica em um texto. Então, realmente, não terminou. Você tem ali um trabalho que está inacabado. Tá? E detectam a eficácia social das ações de forma analítica. Então, você consegue compreender aquela experiência e você consegue analisar. Aí, por isso que é muito importante a teoria social, certo? A teoria realmente é fundamental, porque com ela vai te oferecer um acervo para dizer o que as pessoas não disseram, para substituir a fala das pessoas pelo acervo analítico, pela teoria, não. Para ajudar a interpretar o que foi dito e explicar de um ponto de vista das ciências sociais aquele movimento de interação com o qual você aprendeu. Você aprendeu coisas com essas pessoas e você aprendeu coisas com as tradições, com o campo das ciências sociais. O seu trabalho é uma composição, é como uma música, já diria Weber, né? Uma partitura, né? Você compõe. Então você relaciona a experiência com a teoria. Uma não substitui a outra, uma não muda a outra, mas uma vai fazer com que você possa nos oferecer esse retrato do teu trabalho de campo de uma maneira que você analisa, a sua interpretação aparece ali naquele texto, certo? Etnografia e compreensão. O que é que está em jogo numa perspectiva compreensiva do trabalho etnográfico, né? Interessa saber sobre o que as pessoas pensam a respeito do que elas fazem, creem, imaginam. Se vocês já leram a interpretação das culturas do Clifford Geertz, tem lá a coisa da piscadela, né? Uma piscadela num grupo pode significar muitas coisas. Ela pode significar um cumprimento, ela pode significar um golpe, ela pode significar uma traição, ela pode significar uma cumplicidade, e pode não significar nada. A pessoa pode ter piscado, né? Porque passou um bicho aqui e piscou. Você é a pessoa que vai entender o que é que aconteceu. Você vai investigar, você vai aprofundar, você vai descobrir o significado daquela piscadela, certo? A compreensão envolve o sentido das ações e das relações sociais. E, na perspectiva do Geertz, inspirada no trabalho de Max Weber, a cultura ela aparece, então, como uma teia de significados. Você é justamente a pessoa que está ali buscando compreender aquelas relações sociais e interpretar o sentido daquele mundo social pesquisado. Então, esse é um dos seus trabalhos como uma pesquisadora, como pesquisador que tem essa perspectiva, essa abordagem. Outras abordagens vão ter outro tipo de perspectiva, outro tipo vão fazer outro tipo de trabalho que não é o de uma etnografia, né, compreensiva, tá bom? Uma etnografia multissituada. Hoje, isso é uma das coisas que a gente incentiva muito, tá? Você vai fazer um estudo numa comunidade, certo? Vou dar um exemplo aqui de uma experiência
que me chamou muita atenção. Eu dei um curso, né, no Pitacajá, e em um determinado momento, uma das lideranças indígenas disse assim: olha, mas eles lutavam pelo reconhecimento da terra, e ela me disse o seguinte: olha, mas a gente tem muita dificuldade, sobretudo com os nossos. E eu, por quê, né, com os nossos? Porque metade das pessoas da nossa comunidade, elas não se reconhecem como indígenas. Elas acham que a terra é mesmo da empresa e elas querem receber a indenização e ir embora. Né? Isso dentro de uma comunidade com amplo reconhecimento social, no interior do nosso campo, mas na prática eles vivem esse drama. Né? Então, uma etnografia multissituada, ela vai analisar os diversos pontos de vista, ela vai buscar entender, né, tanto o ponto de vista do grupo que se reconhece como indígena, como do ponto de vista do grupo que não se reconhece como indígena. Né? Olhar, ouvir, escrever a partir das múltiplas perspectivas. Então, o que é que aconteceu que aquele grupo social ele não se constituiu como um grupo homogêneo, coeso e capaz, né, de ter uma única visão sobre um determinado problema que eles vivenciam. Então, isso é super importante. É um drama hoje de muitos grupos indígenas que lutam pelo reconhecimento. Isso porque a memória de sua ancestralidade foi apagada. E isso tem um efeito social. E é uma etnografia muito situada, busca entender diversos pontos de vista. Você está estudando o crime na comunidade, é muito importante que você estude, você converse com as pessoas da comunidade, com homens, mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, você converse com a polícia, você converse com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, você olhe para o que é que a imprensa está dizendo sobre aquilo, você busque grupos da internet que comentam aquele assunto. Então, essa perspectiva muito situada, ela busca observar a pluralidade de acontecimentos, né, e de perspectivas sobre esses acontecimentos e de como tudo isso constitui o campo de pesquisa. Compreender as contradições, instâncias de poder, práticas de resistência e lugares de fala que compõem o campo. Veja o exemplo dos estudos sobre interseccionalidade das formas de dominação. Então, o que é que os estudos sobre interseccionalidade propõem? Né? Uma mulher não é só uma mulher. Né? Uma mulher negra, pobre, lésbica, ela tem uma experiência, né, mesmo dentro do mesmo campo subalterno de classe, diferente de uma mulher branca. Embora ambas tenham, e heterossexual, embora ambas tenham a mesma posição de classe. Então, entender essa relação, entender esses movimentos, essas contradições, é super importante para você fazer uma pesquisa que, de fato, ela se aproxima o leitor do que é a realidade. A realidade não é uma composição homogênea. A realidade ela não é uma composição onde as pessoas falam uma mesma linguagem, interpretam as coisas da mesma forma, dão sentido à ação do mesmo jeito, se relacionam interagindo e compartilhando dos mesmos interesses. Existem posições muito distintas, né? Até mesmo, eu costumo dizer, né? Até mesmo dentro da nossa universidade, né? Se você for fazer uma pesquisa com professores, vocês vão ver que professores universitários não necessariamente são um grupo social comum, né? Você tem pessoas com posições, posições inclusive econômicas, né? De classe, gênero, raça, ocupam lugares distintos e, consequentemente, isso tem um efeito, isso tem um impacto nas dinâmicas e nas relações, tá bom? Não estamos fora de um sistema mundial de produção capitalista, muito menos imunes aos efeitos sociais das redes mundiais de computadores, isolados de problemas sociais que, porventura, não desejamos estudar. Variadas instâncias de poder burocrático e administrativo atravessam o campo estudado. Estruturas de dominação racial e sexual atravessam a sociedade.
múltiplas formas de sujeição e resistências acontecem e atualizam relações sociais o tempo inteiro. Ao viver numa sociedade capitalista, no Estado Nacional, todo mundo precisa minimamente ter conhecimento sobre o que é o capitalismo, do que é uma sociedade neoliberal, do que é o Estado Nacional. Então, assim, esses grandes temas, né, das ciências sociais, eles não desaparecem mesmo quando você está fazendo uma pesquisa micro numa comunidade, certo? Você está mas eu quero estudar os grupos indígenas. Beleza, você quer estudar o quê? Os grupos indígenas lá, Tremembé de Calcaia. Tapeba em Calcaia. Aí, beleza. Você está lá, você vai interagir com a comunidade, uma comunidade que já foi alcançada pela sociedade capitalista, uma comunidade que já tem ali uma série de relações que são resultado de um processo de colonização e destruição da sua ancestralidade. Então, assim, você vai precisar, em algum momento, de um acervo, né, das ciências sociais, que não está necessariamente conectado imediatamente com suas ambições sobre aquele tema, mas que são necessários. Você precisa conhecer, você precisa ler sobre o sistema mundial de produção capitalista. Ah, mas é muito chato, eu não suporto esse tipo de teoria e tal. Não tem. Ah, eu não quero ler nada sobre o Estado, né? Uma vez eu fui fazer uma pergunta para uma pesquisadora que estudava as periferias urbanas, né? Inclusive no Rio de Janeiro, e eu perguntei assim, olha, mas qual é o efeito, qual é o impacto do Estado nesse tipo de conduta que tu está analisando? E ela respondeu muito grosseiramente, né, que estava cagando para o Estado. Né? Ela respondeu literalmente isso. Hoje nós somos bons amigos, inclusive. Mas na época, assim, foi assim, nossa, achei assim, né, muito grosseiro. E, obviamente, ela respondeu isso para um pesquisador, né, do Nordeste, né? Jamais teria respondido para, se fosse a pergunta viesse do lugar, né, se viesse de um outro lugar. Mas, como veio desse lugar, né, ela olhou para mim nem tchu, então respondeu dessa maneira. Pronto, ela pode estar cagando para o Estado, mas possivelmente as pessoas que estão ali sofrendo a ação do Estado, em algum momento, mesmo escassa, mas elas sofrem essa ação, sobretudo em função da violência policial, elas não estão cagando para o Estado, elas não têm esse luxo. Certo? Elas não têm esse luxo. Certo? Elas sofrem a pressão do Estado. Elas sofrem a negligência, a opressão de um tipo de poder que, em tese, deveria ser controlado. Né? O poder dos grupos armados nas periferias, em tese, ele deveria ser controlado pelo Estado. E há um desejo de determinados grupos sociais da periferia que o Estado alcance recupere o monopólio da violência. Ninguém não se iludam que as pessoas das periferias convivem bem com grupos armados, porque foi o sonho da vida delas conviver. Não é isso, não acontece assim. Certo? Você até se conforma, você se adapta, mas não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa simples. Há uma vontade ali arbitrária que, quando explode, não há controle. E isso tem um efeito super devastador na vida daquelas pessoas. Então a gente pode cagar para isso, mas essas pessoas não. Então isso é muito sério. Vocês precisam muitas vezes ter um certo conhecimento que ultrapassa o universo, né, de problemas com o qual você está ali envolvida, certo? As nossas etnografias são trabalhos realizados no século XXI e todas as formas de registro da informação podem ser usados desde que as pessoas envolvidas no seu trabalho permitam. Olha, isso aqui hoje é uma ferramenta de trabalho, certo? O celular é uma máquina. Vocês têm um gravador de voz, vídeo, câmera na mão de vocês e as pessoas são muito adaptadas ao celular. Não tem.
Alguns trabalhos de metodologia que falam do gravador, disso. O gravador era uma outra coisa. Hoje, você gravar com o celular, as pessoas estão muito adaptadas ao uso do celular, a selfie. Elas têm um costume, elas têm uma... usem. Se as pessoas possibilitam, usem. Certo? Para fazer esse registro. E aí, voltando só ao outro tema, hoje você vai na comunidade de sítios novos, né? Lá, você vai lá nas melancias. Tem a página, Melancia Ceará. Aqui a comunidade, aí às vezes tem um noticiário da comunidade dentro da internet. Né? Em Tabatinga não tinha jornal, não tinha nenhum grande veículo de comunicação, tivesse um jornal ali da cidade de Tabatinga, mas tinha vários portais da internet, né? Tabatinga no Amazonas, com portais com notícias de Tabatinga. A internet, no Facebook, aí era um universo. E no Instagram, outro universo. As redes sociais fazem parte da vida das pessoas. Por que é que você acha que a rede social não vai fazer parte da sua pesquisa? As pessoas hoje interagem um tempo imenso pelas redes sociais. Certo? Então, por que é que essa rede social não vai estar fazendo parte ali do teu trabalho de campo? Ela está fazendo parte, ela tem que fazer parte, e você vai ter que justamente adaptar a sua investigação a todas essas dinâmicas. Certo? Então, a rede social, ela está ali, ela existe, e você tem que fazer esse trabalho com as pessoas, considerando todas as possibilidades, envolvendo as pessoas, trabalhando com elas, tá bom? Essa experiência das margens, hoje a gente fala muito, né, dessa coisa das margens, daquilo que escapa, aquilo que a lógica formal não dá conta, né? Aquilo que as normalizações, os costumes, a própria cultura, aquilo que escapa, aquilo que está na margem, né? Compreender a experiência social desde as margens, entender como as coisas são feitas, agenciadas e transformadas pela experiência local, né? Aquilo que escapa, né? Aquilo que não está previsto, né? Aquilo que o acaso vai construindo, porque a lógica formal e as imposições do direito, da ordem social, não dão conta. Significa entender que o jeitinho não é simplesmente um ato de incivilidade, né? O jeitinho brasileiro, aquela coisa, a malandragem, toda aquele, né, repertório de coisas que as pessoas fazem, que não está escrito, não compõe o esperado, né? Dentro da lógica formal, dentro do Estado democrático de direito. Não é simplesmente um ato de civilidade, mas uma prática dotada de sentido, lógica, finalidade e dimensão política. Então, o que as pessoas estão fazendo na prática, embora não estejam em conformidade com as leis, é também possível de ser compreendido quando você se dispõe a entender a lógica dessas coisas, né? Significa pensar as práticas de resistência e seus efeitos simbólicos em sistemas sociais complexos. Você está lá estudando um grupo de anarquistas, tem anarquista aqui em Fortaleza, você está lá estudando como é que esses grupos se organizam, como é que eles se impõem, as práticas de pessoas que não vão seguir ali, né, aquela agenda, né, heteronormativa, judaico-cristã. Então, você está ali compreendendo desde essas experiências o que é o próprio mundo social, né? Porque ao questionar esse mundo, essas experiências nos ensinam muito sobre ele. Toda pesquisa, e não é diferente com o trabalho de campo, tem problemas éticos, né? Então, os problemas éticos da investigação etnográfica, em geral, são: seus interlocutores não estão ao seu serviço, certo? É muito importante que a gente desconstrua. As ciências sociais têm uma grande dívida com a sociedade em relação a isso, né? A práticas violadoras de pesquisadores e pesquisadoras que chegam, roubam os saberes, né, daquelas pessoas, e aquilo depois traduzido até de uma maneira equivocada, né?
Eu lembro muito do caso dos marubos, né? Eu tive a oportunidade de conheci um pajé marubo, e ele falando da experiência, assim, de como foi violento para ele chegar na França e ver práticas dos marubos sendo traduzidas pela pesquisadora francesa como se fossem, assim, uma coisa que para eles não era aquilo que ela estava representando. Então, não pode ser assim, tá? É preciso esclarecer as pessoas do seu papel no campo. Você não pode estar lá enganando as pessoas, não dizendo o que você está fazendo. As pessoas têm que te conhecer. Você é um pesquisador, uma pesquisadora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Então é assim que as pessoas têm que te conhecer, certo? Não adianta estar dizendo que não é. Você é. Você está fazendo ali. O que é que você está fazendo ali? Tá? Não prometa coisas que não existe possibilidade de você cumprir. As pessoas têm certas viagens, assim, né, de prometer que vão voltar ao campo, que isso, que aquilo, que a sua pesquisa vai render um grande benefício social, quando nada disso é verdade. Você está fazendo uma monografia, se você recebeu uma proposta para trabalhar, né, em outro país, ganhando um ótimo salário, fazer um mestrado, fazer um doutorado em outro estado, é óbvio que você vai. Então, você não vai ter mais vínculo com aquelas pessoas, né, por um bom tempo. Então, é sempre bom dizer para as pessoas que vocês estão fazendo uma pesquisa que cumpre uma função social, que é a pesquisa científica. Você está fazendo uma pesquisa para a universidade e que, claro, você vai devolver às pessoas, é importante que você devolva, mas a sua pesquisa não vai salvar a vida dessas pessoas, não vai salvar a comunidade. A sua pesquisa é uma pesquisa que vai contribuir muito com o campo da ciência e pode contribuir com a comunidade. Mas esse trabalho nem está sob a sua agência, né? Muitas vezes as nossas pesquisas, elas precisam ser tomadas por outras pessoas, para que essas outras pessoas aí sim deem um caminho, né, um outro destino a esses trabalhos, tá? Na medida do possível, sempre compartilhe suas informações e análises com seus interlocutores. Isso é algo que eu gosto muito de fazer. Durante muito tempo, né, sempre tive ali disponível para estar em eventos na comunidade, falar da pesquisa para eles, falar da pesquisa que eu estou fazendo lá para essas pessoas, ouvi-las, né, e compartilhar análises sobre as pesquisas. Porque aí, os interlocutores não são só, nesses momentos, pessoas que me dão informações, elas são pessoas que compartilham comigo uma análise, uma interlocução, um saber, certo? Nós construímos, então, esse saber. Então, isso é muito importante, realmente, ter isso em mente, né? E eu acho que as ciências sociais, elas avançaram muito nessa dimensão da pesquisa sensível. É claro que ainda tem aquelas pessoas que fazem, né? Pesquisa, e tem uma boa parte que faz pesquisa sem nenhum compromisso mesmo social, o compromisso é com seus próprios projetos de poder e de vida, mas tem pessoas realmente muito preocupadas hoje com uma escrita sensível, com um diálogo, né, com as pessoas que elas escolheram, não só para compartilhar de uma experiência de pesquisa, mas também de uma experiência de vida, de luta, de construção de uma outra sociedade. Acho que isso é sempre bem importante. As teorias sociais, eu já falei disso, né? Elas são a sua caixa de ferramentas, né? Ninguém faz pesquisa sem grande acúmulo de estudos e teorias sobre os fenômenos que você deseja conhecer. Não existe, tá? O campo, ele vai te oferecer algumas informações, mas não vai te oferecer muitas outras. E você precisa da teoria social para compor isso, tá? Crie para si um sistema de pensamento que ajude você a compreender problemas sociais complexos. A teoria precisa te abrir portas e não estreitar as possibilidades de entendimento da realidade. Tem pessoas que se apegam a determinados teóricos, que se apegam a determinados conceitos, que se apegam a determinadas teorias e pronto, acabou. Faz um trabalho de pesquisa incrível para concluir algo que um pesquisador francês já disse. Faz o menor sentido uma coisa dessa. Você não está fazendo pesquisa. Ou se não for para dizer algo diferente, gente, nem vamos começar essa brincadeira, tá? A teoria é para ajudar, é para proporcionar conhecimento, é para te proporcionar, sabe, te jogar lá em cima, para você olhar e, nossa, aquilo ali
pegar e dizer assim, olha, é isso aqui que eu tenho para dizer sobre isso tudo que eu fiz. Não pode ser para te reduzir, não pode ser para te estreitar, não pode ser para te subalternizar ao conhecimento de uma determinada teoria, de um determinado conceito, tá? Desde a escrita do diário de campo, aproveite determinados momentos para colocar as pessoas, seus interlocutores, teóricos, pesquisadores, estudiosos, para conversar. Faça elas conversar. A pessoa lá do teu campo vai conversar com o teórico e tal. Essas pessoas elas estão conversando e você é quem está, ó. Ah, isso aqui tem relação com isso aqui, olha, mas tem isso daqui que esse autor não disse. Mas eu estou vendo isso lá no campo. Então, pronto, sua pesquisa agregou um elemento àquele conceito. Que bacana, é para isso que você está fazendo pesquisa. Tá? E aí uma passagem do texto do Goethe, né, da interpretação das culturas, que eu gosto muito, que diz o seguinte: o que o etnógrafo enfrenta, de fato, a não ser quando, como deve fazer naturalmente, está seguindo as rotinas mais automizadas de coleta de dados, de coletar dados, é uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem, de alguma forma, primeiro aprender e depois apresentar. E isso é verdade em todos os níveis da atividade do seu trabalho de campo, mesmo os mais rotineiros. Entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, fazer o censo doméstico, escrever seu diário de campo, fazer a etnografia é como tentar ler no sentido de construir uma leitura de um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado. Então, eu gosto muito. E aí, assim como é preciso saber entrar no campo, é preciso também saber sair do campo, né? O apego ao campo é comum, mas desde o princípio tenha um cronograma e saiba respeitá-lo. É muito importante você saber terminar a sua pesquisa, né? Muitas pessoas, elas de fato não conseguem, né, concluir seus trabalhos de campo, não conseguem realmente concluir as suas pesquisas. E isso é muito importante, que você saiba fazer. Você saiba realmente o momento em que você... Gente, tá um ruído. Então, é muito importante isso, assim, você saber realmente parar, né? Você saber realmente ali que tem um momento em que a sua pesquisa ela é concluída e você consegue ali, de fato, encerrar aquela etapa do trabalho. Informe as pessoas dos seus tempos e dos seus processos acadêmicos no qual você está envolvido. Então, é aquilo que eu falei. É muito importante que você informe as pessoas que aquilo tem um tempo, que é uma pesquisa científica, é uma pesquisa acadêmica, que você vai apresentar aquilo na universidade, que você, após aquilo ali, vai ter outras etapas, outros caminhos, que talvez você não fique no país, não fique no estado. Enfim, informe as pessoas do que está acontecendo. Saiba ir concluindo e fechando as etapas do trabalho, deixando portas abertas, mas encerrando e não se envolvendo em compromissos que não possa cumprir e ainda mais prejudicar possíveis retornos. Tem pessoas, muitos colegas dizem assim, a pesquisa nunca acaba, né? Você não sei o que, não sei o que. Não, acaba. As coisas terminam. Tem uma hora que você diz para a pessoa, olha, eu vou escrever agora, vou sumir daqui um tempo, vou... Mas, enfim, a gente vai continuar ou não. Isso, você... Né? O importante é que você diga para as pessoas, você explique para as pessoas e não crie uma expectativa de coisas que não vão efetivamente acontecer. Depois de um intenso trabalho de campo, vem um momento de solidão. A escrita, que é uma coisa que nunca ninguém, quase nunca a gente diz para vocês. A escrita acadêmica, ela é muito solitária.
né? Mesmo quando você faz um artigo com outras pessoas e tal, você está escrevendo a sua parte, em geral, sozinho, no máximo interagindo ocasionalmente. Mas tem, sobretudo, trabalhos como monografia, dissertação e tese, que são trabalhos volumosos, né? Quando você vai escrever um livro também, são trabalhos aí, a monografia tem em torno de 50 páginas, uma dissertação em torno de 120, a tese em torno de 200 páginas. São trabalhos muito cansativos. São trabalhos que exigem muito de você, do ponto de vista de você ficar em casa, sozinho, escrevendo. Isso não é simples. Precisa ter uma certa disciplina e no corpo, né? Porque o seu corpo precisa aguentar muito tempo ali nessa posição, mas precisa também ter um trabalho aqui. Você precisa se preparar para aguentar isso, para viver esse processo, essa solidão pós-campo, tá? Então é preciso tempo para analisar os dados de campo e para escrever, tá bom? O diário de campo ele precisa ser lido antes de, ser, né, de você escrever. Só um minutinho, eu vou só colocar aqui o carregador, só um minuto. Pronto, gente. Aí então, você precisa, né? Então, ler o seu diário, você precisa de tempo para isso, né? E todo o trabalho, gente. Que são... É um ruído que não sei por que ela acontece. Pronto. Então, o que é que acontece? Então, todo trabalho ele necessita de revisão. Então, revise cuidadosamente os dados. Caso identifique insuficiências, então planeje novas incursões, respeitando seus prazos e os limites de um trabalho de pesquisa, que no caso de vocês, na verdade, é 2 anos, porque eu estou considerando aqui o tempo do projeto, né? Você tem muita gente que já vai começando ali, depois a prática 1, a prática 2 e a monografia, tá? Então, você tem aí entre 2 anos e 1 ano e meio. Mas você não tem tempo livre, né? Você não tem financiamento, você não tem nada, né? Você tem um prazo ali para a sua pesquisa. Então, é muito importante que você veja os limites, né? Que você se planeje. É muito comum que você, por mais que tenha feito um bom trabalho de campo, você precise confirmar informações, você precise ir buscar outras informações depois que você já está no processo de escrita. Então, essa revisão é importante, certo? Observações importantes. O trabalho etnográfico ele possibilita a revisão de pretensões iniciais, incluindo novos olhares a respeito do objeto de pesquisa. Então, isso é importante, né? Você muitas vezes começa com determinados pressupostos e o trabalho ele vai te levando para outros, possibilitando outros olhares, né? É sempre muito importante, né? Sejam as pessoas chatas, tá? Converse exaustivamente sobre a sua pesquisa, não tenha medo de compartilhar achados e dificuldades durante o trabalho. Na escrita da monografia, busque escrever para fazer com que qualquer leitor conheça o seu campo, valorizando seus achados etnográficos e acreditando na sua capacidade autoral. Então, essas são algumas das questões, tá? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Professor, é só uma dúvida pequena. Como é que a gente poderia lidar com essa carga mental, né, de toda a pesquisa e o isolamento, como o senhor disse?
E também falar um pouco da sua experiência pessoal, como o senhor lidou com isso. Pronto, Lara. Quando eu já passava muito, eu tive uma infância, assim, e eu já tinha, assim, eu gostava, né, passava muito tempo, foi uma criança que não tinha muitos amigos. Passava muito tempo desenhando, muito tempo escrevendo, então eu já tinha uma coisa meio que da infância, então eu não tenho tanto problema assim, e eu não tenho tanto problema assim, hoje eu escrevo, né, mesmo em casa, às vezes estou na sala, estou escrevendo, minha família está aqui, está perto. Tem pessoas que não, que precisam ali de mais silêncio, de mais coisas. Algumas coisas são importantes, às vezes, se você não tem um espaço em casa, ou se a tua casa não é um ambiente muito legal, eu sempre recomendo que você busque algum espaço público, né? A biblioteca, hoje tem vários espaços, cafés, né? Onde você fica ali e você faz. Então, você buscar um lugar que você fique confortável, certo? E você realmente dedicar tempo a isso. Você realmente colocar isso como um elemento da tua vida, da tua prática, da tua experiência. Você realmente ter essa disposição, né? Porque a disposição é isso, você vai adquirindo. Então você tem que treinar, você tem que parar, você tem que ali, você tem que gostar de escrever. Uma das coisas que me ajudou muito que eu gostava muito de escrever contos, histórias. Eu, criança, escrevia historinhas do Peter Pan. E isso era muito legal, assim, né? Eu realmente cultivei um pouco esse hábito de escrever. Então, ele é fundamental. Você não vai conseguir, né, assim, ter conseguir desenvolver uma monografia sem conseguir ter esse hábito de escrever, tem que conseguir parar para escrever e ir realmente construindo o texto. Então, escreva, treine, faça diários, escreva textão no Facebook, faça da escrita algo que faz parte da tua vida, porque aí você consegue lidar melhor um pouco com isso. E trabalhando também isso, assim, essa coisa de estar escrevendo em ambientes que você se sinta bem, que você não fique se sentindo sozinho, sozinha, e você saiba que aquilo ali é um momento, é aquilo que você tem para fazer por determinadas horas. E, professor, outra pergunta totalmente ao contrário dessa, como é que você lida com as pessoas, né? Você está na pesquisa de campo, as pessoas são difíceis, né? Aí eu queria saber como o senhor conseguiu lidar com elas. Eu acho que é muito da sua disponibilidade, da sua capacidade de interação. Então, eu acho assim, você está no trabalho de campo, seja assim, as pessoas, elas são as melhores pessoas da tua vida. Então, elas estão dispondo ali do tempo delas para te ensinar sobre aquilo que você vai escrever. Então, eu acho que vale muito a pena você ter, assim, uma generosidade com essas pessoas. Tem pessoas que querem chegar lá, sabe, assim, eu sou a pessoa da academia, o pesquisador. Eu acho que o legal é você chegar e assim, estou aqui, estou fazendo essa pesquisa para interagir e tal, e tal, e tal. Eu sempre me colocava muito à disposição, porque o que é que acontece? Quando você está trabalhando com movimentos sociais, eles, assim, tipo, a gente vai fazer um evento, pode vir aqui falar, pode ver. Eu sempre tive muita disposição. Eu buscava ter realmente construir um laço de confiança, de amizade com as pessoas. Claro que nem todo mundo vai ter essa disposição ou vai querer fazer isso, mas foi o caminho que eu encontrei. E hoje são, assim, boa parte das pessoas com quem eu trabalhei e fiz pesquisa são minhas amigas, assim, são pessoas que tava vendo agora, fiz uma postagem sobre o filme do Homem-Aranha ontem, né? Fui assistir. Aí uma das pessoas que comentou hoje era a Lúcia Albuquerque, assim, lá do Bom Jardim, lá do CDVHS. Poxa, Lúcia, minha amiga hoje, assim, mas Lúcia era a pessoa do CDVHS, né? Que eu tava lá, eu era o menino que enchia o saco para saber sobre violência, assim. E eu fui, assim, muito por isso, desenvolver mesmo relações duradouras com essas pessoas.
Mas esse foi o caminho que eu encontrei. As pessoas podem encontrar outros. Tudo certo? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma dúvida? Pois, gente, bom fim de ano, boas festas, tá bom? Muito legal. Espero que a disciplina esteja ajudando e sendo muito bacana. E vamos lá. Leiam os textos, tá bom? E façam o trabalho para amanhã. Eu vou encerrar aqui a gravação. Final de ano muito, muito feliz, gente.